irmãos. Estou muito feliz de rever o pastor Carlos, irmã Paula, sua família. Deus abençoe grandemente. Tenho eles em meu coração, em grande estima, em grande amor, porque tivemos muito tempo juntos em Ibitinga e aprendi muito com eles. Também nessa obra da qual acompanhei desde o primeiro culto, quando era um salão bem pequeno. Quando inaugurou esse salão, estive aqui também, muitas vezes na obra do Senhor junto com o pastor Carlos. E eu fico muito feliz de poder estar com os irmãos aqui nessa noite, amém? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Evangelho de Mateus capítulo 5. Nós vamos ler o versículo 13. Evangelho de Mateus capítulo 5, versículo de número 13 apenas. Amém. Evangelho de Mateus capítulo 5, versículo 13. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar a terra? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Amém? Os irmãos podem sentar? Aqui Jesus ele está pregando o Sermão do Monte. É o primeiro sermão, o primeiro ensino que Jesus ele entrega para os seus discípulos. Eles estão passando, Jesus ele sobe no monte, leva os seus discípulos com ele, começa a ensinar sobre as coisas do reino dos céus. Quando ele diz vós sois, ou vocês são o sal da terra, a mensagem dele está sendo direcionada para o povo que ali estava ouvindo. Aquele povo que estava ouvindo Jesus era o povo que o seguia. E muitos dali não somente o seguiam, mas criam em Jesus. Então quando ele diz vocês são, ele está redirecionando a mensagem dele para a sua igreja, para o seu povo escolhido, para o povo que anda com ele, para o povo que crê nele, para o povo que busca a face dele. Essa mensagem, ela não é para qualquer pessoa, é para quem crê. Essa mensagem não é para aqueles que estão lá fora, mas para os que estão aqui dentro. É uma mensagem de ensino do Senhor Jesus, onde ele vem dizendo vocês são. Se ele tivesse dito o mundo é, os demais são, ou até mesmo os estrangeiros ou os israelitas são. Não, ele disse vocês são. Vocês quem? Aqueles que ouviram Jesus. E essa mensagem até hoje ela é para todos aqueles que ouvem a voz de Jesus e nele creem. Então ele diz vocês são o sal da terra. Quando ele diz o sal da terra, ele vai entender muito bem sobre o que ele está falando. Ele vai saber o que era o sal. Para você ter uma ideia, naquele tempo o sal, ele não era igual hoje, né? Hoje você chega no mercado, é R$1,50 um saquinho de sal. Mas naquele tempo era muito valioso o sal. Para você ter uma ideia do quanto era valioso, o Império Romano, ele pagava os seus soldados com sal, com um saquinho de sal. É por isso que hoje chama-se salário, porque vem do pagamento com o sal. O sal então era o pagamento dos soldados romanos. Então o sal era muito valioso. E aqueles soldados romanos, eles podiam pegar aquele sal e ir no mercado e vender aquele sal por um preço. E com aquele dinheiro que eles conseguiam com aquele sal, eles podiam comprar muitos alimentos para a sua família. Quando eu vejo por esse lado que o sal ele colocava o alimento na mesa daquelas pessoas,
não somente dos soldados romanos, mas de muitas outras pessoas em todo o Império Romano, inclusive em Israel. Eu vejo então que Jesus ele está dizendo para a sua igreja: vocês são aqueles que levam o alimento para dentro das casas. Talvez você não tenha entendido isso, mas a igreja é aquela que leva o alimento. Quando eu falo de alimento, eu lembro de Jesus. Jesus ele vai dizer: eu sou o pão vivo que desce do céu. Quando ele diz então vocês são o sal da terra, ele está dizendo: vocês é que vão levar o pão da vida para o mundo. Está sob a responsabilidade da igreja levar o pão da vida para aqueles que necessitam, para aqueles que estão vivendo uma vida miserável, uma vida longe de Jesus, uma vida afastada da presença de Deus. Então a igreja tem essa missão de ser o sal, aquele que leva o pão da vida para os necessitados. Quando eu vejo sal dentro da cultura do passado, naquele tempo não existia, obviamente, refrigeradores, geladeiras, coisas e tal. Como que eles guardavam seus alimentos perecíveis, né? Pois é, o sal ele tem até hoje essa propriedade de conservar os alimentos, de conservar o equilíbrio dos alimentos, né? Um alimento era guardado num pote de sal. Não? Imaginemos aí um pedaço de carne que um israelita comprou no mercado, e ele ia guardar essa carne dentro de um pote com sal, e aquele sal ia conservar aquela carne por mais tempo, para ele poder utilizar no seu dia a dia. Então o sal ele tem a propriedade de conservar, não somente de conservar os alimentos, mas ele também modifica alguns alimentos, como por exemplo, quando você pega uma fruta meia azeda, um limão por exemplo, quando você passa o sal no limão, ele corta um pouco daquele azedo, ele equilibra o sabor do limão e de outras frutas, né? Que tem um sabor mais azedo, mais amargo também. O sal ele tem esse poder de equilibrar os sabores que são ruins e transformá-los em um sabor agradável ao paladar. Isso não só para coisas azedas ou amargas, mas também para coisas muito doces. Ele corta um pouco do doce, né? Então quando eu penso por esse lado, eu vejo que Jesus ele está dizendo que a igreja é o equilíbrio desse mundo. A igreja é quem equilibra esse mundo. Agora eu quero que você imagine aí, se a igreja hoje deixasse de existir sobre a face da terra, o caos que seria, né? As pessoas iriam fazer aquilo que lhe dava na telha e não teriam oposição. Quando eu olho para o papel da igreja na sociedade, eu não consigo ver uma igreja morta, mas uma igreja que se movimenta, uma igreja que não é semelhante ao mundo, mas uma igreja que se opõe às coisas do mundo, uma igreja que se opõe ao pecado, uma igreja que se opõe à corrupção. Agora imagine se a igreja deixa de existir. Quem queria se opor ao pecado? Quem queria se opor à corrupção? Quem queria se opor às coisas erradas? A igreja causa o equilíbrio. Quando Jesus diz vocês são o sal, Ele está dizendo vocês são aqueles que equilibram essa terra. Porque no momento em que vocês saírem dessa terra, a ira de Deus é derramar sem medida sobre a impiedade, sobre o pecado. Então a igreja ela causa um equilíbrio, né? Nesse mundo perverso. Igreja, ela é a esperança desse mundo perverso. Quando eu olho para as propriedades do sal, eu já entro numa parte mais química. O sal ele é cloreto de sódio. A composição do sal é basicamente cloreto de sódio. E quando eu olho para o elemento cloreto de sódio, eu vejo que ele é um elemento estável. O que isso significa? É um elemento que não pode ser modificado. Ou seja, você pode pegar o sal
e jogar ele no chão, ele vai ser sal. Você pode pegar o sal e jogar ele na água, ele vai ser sal. Você pode pegar o sal e jogar em algum alimento, ele vai continuar sendo sal. Você pode pisar no sal, ele vai continuar sendo sal. O que isso significa? O crente fiel, firmado na rocha que é Jesus, ele é como o cloreto de sódio. Ele não tem modificação nenhuma, ele não pode modificar. Passa 1, 2, 10, 20, 30 anos, ele ainda vai dar sabor, porque ele não pode ser modificado. O sabor do sal, ele não pode mudar, não pode ser adulterado, não pode perder a sua essência. O sal em seu estado puro, ele permanece fiel ao seu propósito. E quando eu olho para a vida da igreja, uma vida que é firmada na palavra da verdade, uma igreja que é firmada em Jesus Cristo, uma igreja que se mantém na pureza das Escrituras, uma igreja que se mantém na pureza do seu compromisso com o eterno, é uma igreja que não pode mudar, é uma igreja que não pode sofrer alteração, é uma igreja que sempre vai cumprir o seu propósito, independente de quanto tempo se passe. Ela não pode mudar, não pode ser alterada. Mas enquanto ela estiver firmada no seu propósito original, enquanto ela estiver firmada na sua base, ela não pode ser mudada. Quando eu olho para essa situação do sal, eu vejo que o sal que nós usamos hoje, o sal refinado, ele continua sendo cloreto de sódio em seu estado puro. Foi adicionado ao nosso sal um elemento chamado iodo. Esse elemento iodo que é adicionado ao sal, ele não altera o sal, pelo contrário, ele deixa o sal mais forte. Porque o sal, ele passa não somente a dar sabor aos alimentos, mas passa também a prevenir algumas doenças. Sabe o que isso significa? O que é o iodo da vida do crente? O que faz o crente ser mais forte? Quando eu vejo isso, o iodo da vida do crente é a oração. Porque a oração é o ponto de contato entre o crente e Deus. A oração é aquilo que deixa o crente mais forte. A oração é aquilo que deixa o crente mais próximo de Deus. E quanto mais próximo de Deus o crente for, mais cheio do poder de Deus ele vai ser. Quanto mais perto de Deus ele estiver, mais parecido com Deus ele vai ser. Deixa eu te falar uma coisa. Você às vezes acha que uma vida de oração, ela não significa muita coisa, mas a vida de oração é aquilo que vai te dar vitória sobre este mundo maligno. A vida de oração é aquilo que vai te dar poder para vencer o pecado, vencer as tentações. A vida de oração é aquilo que vai te abrir portas. A vida de oração é aquilo que vai curar enfermidades. A vida de oração é aquilo que vai te dar unção, poder e autoridade do Espírito Santo para ir lá no mundo e ganhar almas. Oh glória! A vida de oração vai te deixar mais forte. A vida de oração vai te levar para um outro nível que você ainda não conheceu. Porque tem gente, irmãos, que vive da oração dos outros. Tem gente que vive da oração do pastor, da irmã. Vai de igreja em igreja pedindo oração para pastor, para apóstolo, para bispo, reverendo, semideuses. Tem gente que pede oração até para anjo. Nunca vi isso na palavra de Deus, mas felizmente. Só que ela não tem coragem de dobrar o joelho dela e entrar em oração. E muitas pessoas estão perecendo porque não tem uma vida de oração. Ela até procura ter um conhecimento da palavra de Deus. Só que a palavra de Deus, sem o poder do Espírito Santo, meu irmão, ninguém consegue compreender.
Por que ninguém conhece, não consegue compreender a palavra de Deus sem o poder do Espírito Santo? É simples, porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. É por isso que os ímpios não conseguem entender por que nós louvamos do jeito que nós louvamos. É por isso que eles não conseguem entender porque nós gritamos glória a Deus e aleluia dentro da igreja. É por isso que ele não consegue entender porque que nós oramos quando dobramos o joelho no chão. É por isso que ele não consegue entender quando nós choramos, quando nós clamamos e gritamos, porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Deixa eu te falar algo. Deus, Ele quer te levar para um novo nível que você ainda não conhece, mas você só vai conseguir entrar quando você se colocar em oração. Hebreus 4,16 vai nos dizer o seguinte: entrai com confiança na sala do trono de Deus, a fim de receber graça e misericórdia no tempo oportuno. Deixa eu te falar uma coisa: você está aí fazendo voto, você está aí dando dinheiro para muito falso profeta aí fora, mas eu quero te falar uma coisa: a chave da tua vitória não está nas mãos deles, está na oração, está no joelho no chão e boca no pó. Você acha que o seu dízimo e a sua oferta assusta o diabo? Você acha que teu cargo eclesiástico, tua carteirinha de membro assusta os demônios? Você acha que seu curso de teologia, tua voz bonita, assusta ele? Não. O que assusta ele é tua vida de oração, porque um crente cheio do poder de Deus, ele faz um estrago no inferno. Um crente cheio do poder de Deus, ele liberta almas da vida da mão do diabo. Um crente cheio de Deus, ele precisa ser igual ao sal. Não pode sofrer mudança, não pode sofrer alteração. Ele precisa ser fiel, firme e constante. Mas aí Jesus ele vai dizer: se o sal se tornar insípido, que é isso? Se o sal perdeu o seu sabor, para nada mais presta. Então é possível que o sal perca o seu sabor? Deixa eu te falar uma outra coisa sobre o cloreto de sódio. Ele só continua sendo sal enquanto ele está em sua composição original. Mas se adicionar outros elementos que são contrários ao sal, ele perde o sabor. Talvez você não tenha entendido isso, mas se você se misturar com as coisas desse mundo, você perde o sabor. Se a igreja se misturar com os negócios dessa vida, ela perde o sabor. Se a igreja se misturar com as aparências desse mundo, ela perde o sabor. Se a igreja se misturar com a pecaminosidade deste mundo, ela perde o sabor. Ela deixa de ser sal e para nada mais presta. Jesus ele aqui está dizendo: enquanto vocês estiverem firmes na minha palavra, vocês vão ser o sal da terra. Mas no dia que vocês se misturarem com este mundo, vocês não prestarão mais para nada, a não ser para ser pisado pelos homens, a não ser para ser pisados por uma geração corrupta. Sabe por quê? Que autoridade vai ter alguém que vai à igreja, que fala que é a igreja de Cristo, mas que se parece com o mundo? Que autoridade vai ter para chegar no ímpio e dizer: crê no Senhor Jesus e será salvo? Vai dizer: ué, você é igual a mim, que diferença tem entre nós? O sal precisa ser diferente, ele precisa ser puro, não pode ser adulterado. Ele precisa ser puro. Quando eu vejo isso, eu lembro de Paulo dizendo aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, onde ele vai dizer: não tomem a forma do mundo, não sejam como o mundo, não se pareçam com o mundo, mas
mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento. O que é isso? A tua mente já foi transformada pelo poder de Cristo, de tal maneira que a Bíblia vai nos dizer que agora nós temos a mente de Cristo. A mente de Cristo, ela não pensa como o mundo, ela pensa diferente. A mente de Cristo não age como o mundo age, ela age diferente. A igreja de Cristo, ela não se mistura com as coisas dessa terra, ela só se envolve com as coisas do reino do céu. Tem muita gente sendo influenciada por ímpios lá no YouTube, no Facebook, no Instagram. Tem muita gente que prefere ouvir a palavra do ímpio, o conselho do ímpio. O que nos surpreende, porque aí o Senhor vai dizer, Salmo capítulo 1, versículo 1: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas virou moda, e o que impera nos dias de hoje é o tanto faz, né? Você acha que isso aqui, você acha que eu ouvi aquelas musiquinhas que fala só, que exalta o adultério, a prostituição, o alcoolismo? Mas isso aí não, você acha que Deus liga para isso aí? Você acha que Deus liga ali se tomar um copinho de álcool? Não, você acha? Você acha que Deus liga? De ter uma vida dupla, ser um na igreja, um lá fora? Acha, Deus só quer meu coração. A verdade, irmãos, é que realmente Deus está interessado no coração, num coração transformado pelo poder do Evangelho. É bonito pregar a Deus, Ele só quer o teu coração, realmente. Ele quer o teu coração para transformar Ele. Ele quer o teu coração para tirar Ele da erva amargosa, para tirar Ele da panela de veneno e transformar em sal da terra. Ele quer o teu coração para limpar as trevas e escuridões que está aí dentro e trazer a luz. Ele só quer o coração mesmo, irmão, para Ele transformar e para moldar segundo a vontade dEle. Aí muita gente fala assim, eu acredito, né? Acreditar não basta. Quando a Bíblia fala em crer no Senhor Jesus e será salvo, esse crer, ele implica em muito mais do que uma fala, muito mais do que um eu acredito, muito mais do que um eu vou à igreja uma vez por semana. Não, implica numa ação diária. Eu creio todo dia, eu creio e vivo todo dia. Agora presta atenção, homens e mulheres na história da igreja deram a vida por causa dessa fé, e hoje pessoas querem viver uma vida lá vão ter, como diz o pastor Carlos, à vontade. É o sal que se tornou insípido e para nada mais presta. E eu vejo hoje uma igreja na nação brasileira que ela perdeu a sua autoridade, né? Muitos querem ser políticos, muitos pastores querem entrar para a política, muita gente quer ser grandão, quer aparecer, quer ser famoso, né? O pregador fulano, né? E os escândalos por trás de grandes ministérios, os escândalos por trás de grandes grupos musicais que se autodenominam crentes. O sal que se tornou insípido, o sal que se pareceu com o mundo, que se contaminou, perdeu o seu sabor. É a igreja que se misturou com o mundo e perdeu a sua essência, perdeu a sua influência. Mas irmãos, eu quero dizer uma coisa: ainda tem os remanescentes fiéis a Deus. O sal da terra ainda não foi retirado. O sal da terra ainda está aqui para se opor contra a obra do diabo, para se opor contra o espírito do anticristo. Deixa eu te falar uma coisa: se você está aqui nessa noite ouvindo essa palavra, eu quero te dizer, você precisa ser o sal da terra. Não, você não precisa ser açúcar para adoçar e massagear o ego. Você precisa ser o sal que corta o azedo, que corta o amargo e vem trazendo a transformação.
Ele quer pessoas que transformem. Ele quer vidas transformadas, que vão sair da cidade de Novo Horizonte, transformando essa geração. Mas não pode ser adulterado, não pode se modificar, não pode. Tem que ter a mente de Cristo, aleluia. Tem que ter a mente do Senhor Jesus. Tem que ter a mente voltada para o Pai. Tem que ter a mente voltada para a palavra do Eterno. Aí muita gente diz: eu amo Jesus. Você ama Jesus? De acordo com João capítulo 15 ou 14, versículo 23, ele vai dizer quem é que ama Ele. Quem? Jesus, ele vai dizer: aquele que me ama, guarda a minha palavra. Aquele que me ama, guarda a minha palavra. E então o Pai o amará. Então o Pai o amará. Quem? Quem guarda a palavra dEle. Quem guarda a palavra dEle. Porque quem guarda a palavra dEle é um povo especial, zeloso de boas obras. Quem guarda a palavra dEle é a igreja amada e eleita antes da fundação do mundo. Quem guarda a palavra dEle é um povo que um dia foi mau, foi transformado pelo sal e agora virou um saleiro inteiro. Oh glória! Eu digo isso, irmãos, que a gente precisa ser o sal da terra. A gente precisa ser aquele que vai levar o alimento para o sedento, para o faminto. A gente precisa ser aquele que vai fazer a diferença na nossa geração. Aqueles que vão guardar a palavra da verdade, a palavra da salvação, sem tentar moldar ela para ficar mais bonitinha para essa geração, sem tentar moldar ela para tentar massagear o ego do ímpio. Porque quando eu olho para as escrituras, eu não vejo um Jesus chegando, pregando no meio da multidão e dizendo: eu vos amo tanto, eu amo tanto vocês, ei, venham, me sigam porque eu amo vocês. Eu não vejo Jesus dizendo isso. Eu não vejo um Jesus dizendo: venham, me sigam e sejam prósperos financeiramente. Venham, vos darei barcos e vos darei carros e vos darei mansões à beira-mar. Não, eu não vejo um Jesus dizendo, pregando: ei, vocês são especiais. Eu vejo um Jesus dizendo: arrependei-vos e convertei-vos ao Evangelho. Arrependei-vos e convertei-vos ao Evangelho. Jesus, ele amava os adúlteros, os mentirosos, os ladrões, as prostitutas, os beberrões. Ele amava. E qual que era a mensagem dele para essas pessoas? Um dia Jesus está lá na praia, escrevendo na areia. Chega um monte de fariseu hipócrita e diz para ele: mestre, pegamos essa mulher no ato de adultério. De acordo com a lei de Moisés, nós temos que tacar um monte de pedra nela. E dá uma pedra na mão de Jesus. Imagina agora Jesus pegando aquela pedra, olhando e dizendo: aquele que não tem pecado, toma minha pedra e atire-a primeiro. E Jesus volta e vira-se. De repente, quando ele olha de novo, a mulher está ali sozinha. Imagina que aquela mulher estava chorando, dizendo: e agora? O que ele vai fazer? Vai me matar, ficou sozinha aqui. Jesus levanta, olha para aquela mulher e diz para ela: o que? Você é especial? Você é raridade? Né? Eu te amo tanto? Não. O que ele vai dizer para ela? Ele vai dizer para ela: vá e não peques mais, porque perdoados são os teus pecados. Vá e seja diferente. Vá e leve a mensagem de salvação. Vá e seja transformado pelo poder de Deus. Vá e seja transformado pelo Evangelho. É o homem que chega na casa de um Zaqueu que era um ladrão, um Zaqueu que era um homem corrupto, que roubava o povo, e ele não precisa dizer nada. Zaqueu olha para ele e fica constrangido e diz: mestre, se alguém eu defraudei, eu vou lá e vou restituir em dobro.
Ele está clamando por transformação de almas. Meu irmão, nesses últimos tempos que estamos vivendo, a única saída é a transformação pelo poder da palavra de Deus. É a transformação pelo poder da palavra de Deus. São vidas transformadas, vidas mudadas. Você sabe por quê? Depois pega. Sabe por quê? Porque Jesus, ele deu uma promessa. O sal dos sals, ele deu uma promessa para os seus saleiros. Ele vai dizer: eu vou para o meu Pai, mas eu voltarei para vos buscar, para que onde eu estiver, vocês também estejam comigo. E essa promessa, ela está cada dia mais perto de se cumprir. E porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Será que ele vai encontrar um sal sem sabor? Ou ele vai encontrar um sal em seu estado puro? Às vezes a gente brinca, a gente canta louvores, a gente até ouve pregações sobre a volta de Jesus e a gente não acredita mais, o povo não acredita mais, o povo não leva mais a sério. Só que Jesus, ele está voltando, e ele vai voltar para buscar a sua igreja. Agora imagina só o que vai acontecer quando ele tirar o sal da terra desse mundo. Imagina só quando a luz do mundo se apagar, quão trevas densas tomarão toda essa terra. O quanto a poluição espiritual tomará conta dessa terra. Por isso que nesse último momento, Jesus, ele está clamando à sua igreja: sejam sal, sejam diferentes, sejam transformados, sejam vivos. Porque se vocês forem vivos e se manterem fiéis à palavra dele, vocês serão poderosos para destruir as fortalezas de Satanás. A Bíblia vai dizer, hoje é um culto de libertação, a Bíblia vai dizer, Jesus vai dizer para Pedro: sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Deixa eu te explicar isso. Quando ele diz sobre essa pedra, aquela palavra pedra no original em grego vai se chamar penhasco. Sobre este penhasco, penhasco é uma rocha muito alta, elevada, uma rocha que todo mundo vê. Que rocha é essa? Uma declaração que Pedro fez um pouquinho antes dele falar isso. Pedro vai dizer: Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A base do nosso evangelho, a base da nossa fé é que Cristo é o Filho do Deus vivo, e esse Cristo, Filho do Deus vivo, é um penhasco elevado que não pode se abalar, e a igreja dele está onde? Plantada em cima desse penhasco, onde todas as pessoas estão olhando. Irmãos, o ímpio, ele olha para a igreja, e quando ele olha para a igreja, ele espera ver um sal, ele espera ver algo que vai transformar a vida deles. E essa igreja que está edificada sobre esse grande penhasco chamado Cristo, Filho do Deus vivo, é uma igreja relevante, é uma igreja que em oração e na pregação da palavra, ela invade, destrói os portões do inferno, entra lá no reino das trevas e sai espalhando a luz por todo lado, sai espalhando a luz onde há trevas, sai espalhando luz aonde não havia, sai espalhando salvação de almas. Deixa eu te falar uma coisa: você é sal, você foi chamado, você foi chamada para transformar essa geração. Não importa a tua idade, quantos anos você tem, Jesus, ele te chamou, foi para fazer a diferença. Ele não te chamou porque você é mais bonito, mais bonita, não. Ele te chamou porque dentro de você ele colocou a palavra, ele colocou o poder do Espírito Santo para você ser a diferença nesse mundo. Fica de pé que eu quero orar por você.
Ele está vindo. Ele está vindo para buscar o seu saleiro. Ele está vindo. Por um pouquinho de tempo a mais, nós vamos estar ouvindo o som da trombeta tocar. E diante do Senhor vamos nos apresentar. E Ele vai dizer para o sal dele: venham, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado. E nós vamos assentar em uma mesa. E sabe quem que vai servir o banquete para nós? Aquele que vive e reina para todo sempre. O homem das mãos furadas. Oh glória! O homem das mãos furadas. Sabe por quê? Porque nada do que nós estamos fazendo aqui, ele se refere a nós. Não é por nós, não é por nossa causa, não é pela nossa esperteza, pelo nosso conhecimento, não é, é por causa dele, é tudo por ele. É tudo por Ele. Você está aqui por Ele. Foi Ele que te transformou em sal da terra. Foi Ele que acendeu a luz no teu coração. É tudo dele e por Ele e para Ele. Então que nós possamos viver uma vida para honra e glória dEle. Uma vida onde as pessoas vão olhar para nós e vai dizer: é cristão. E a palavra cristão significa parecidos com Cristo, semelhantes a Cristo. E aqueles que são semelhantes a Cristo faz as obras que Ele fez. Que obras que Ele fez? Ele foi o sal que transformou uma geração e que transforma cada dia, e que há 2000 anos de história está transformando vidas e vai transformar até o dia que do céu Ele rasgar e colocar o seu rosto lá e dizer: suba, 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 sobe sal, sobe sal, sobe, aleluia. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui, Senhor, e lhe agradecemos pela Tua santa e gloriosa palavra, Pai. Brada dentro dos nossos corações, Senhor. Implanta a Tua palavra dentro de nós, Senhor, com ponteiros de diamante, Senhor, para que não possa ser esquecida. Senhor, faz com que nós sejamos o sal dessa terra, faz com que nós sejamos transformados e venhamos transformar vidas, Pai. Essas pessoas que estão assistindo este culto nessa noite, meu Pai, que sejam impactadas pelo sal da Tua palavra, que sejam tomadas pelo Teu poder, Senhor, e que elas possam sair e transformar essa geração, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quem recebeu essa palavra, diga glória a Deus. Maravilha do Senhor Jesus. Eu quero ministrar a oferta. Você que trouxe a oferta na casa do Senhor, você que trouxe o seu dízimo, vamos devolver aquilo que é do Senhor, para que venha ajudar a obra do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Enquanto isso, a Vitória, a Mara vai estar passando. Você que é ofertante, dizimista, ajude a obra do Senhor, irmãos, porque a obra do Senhor depende da sua oferta para continuar caminhando, né? Levando o sal, levando a palavra de Deus, palavra abençoada. Que Deus continue abençoando a tua vida grandemente. Presbítero Alas, nosso amigo, que Deus usou ele grandemente nessa noite. Vamos orar por esta oferta da casa do Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, Pai querido, Senhor, Pai amado, meu Deus, é no nome do Senhor Jesus, meu Pai. Abençoe, meu Pai, a cada ofertante, a cada dizimista, Senhor, da tua casa. Senhor, no nome do Senhor Jesus, meu Pai, pela tua misericórdia, pela tua graça, meu Pai. Meu Deus, abençoe a cada um que tem confiado, que tem ajudado esta obra, meu Pai. Meu Deus, para que esta obra portas abertas, meu Pai. Meu Deus, sustenta, levanta, capacita, abençoe, meu Pai, a cada servo, a cada serva do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, que está aqui de corpo presente, aqueles que não puderam vir, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoe também, Senhor, na tua casa, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, meu Pai. Vamos orar agradecendo ao Senhor, né, para que Deus venha levar os irmãos em paz para os seus lares. Tem uma cantina ali, irmãos, você que puder cooperar ali, ajudar, amém? A cantina ali, o que vai ter lá hoje? Um salgado ali, tá bom? Então vamos orar agradecendo a Deus, que Deus abençoe a cada um que vive
nessa noite, de cada obreiro, a cada servo do Senhor, a cada irmão que está pela rede social. Que Deus abençoe você que ficou até agora, que ouviu essa mensagem. Que o Espírito Santo venha abençoar a tua vida abundantemente, aonde esta palavra chegou nessa noite, em nome de Jesus. Oramos agradecendo a Deus, soberano Deus, eterno Pai, Pai querido, Pai amado, Senhor Pai da eternidade, muito obrigado, meu Pai, por esta oportunidade de estar na tua casa. Obrigado, Senhor, por esta mensagem, meu Pai, que veio nos edificar nessa noite, que somos sal da terra, luz do mundo, meu Pai. Obrigado, Senhor, por cada obreiro, papai, que se dispôs, saiu das suas casas e veio nessa noite cooperar com a tua casa, com a tua obra. Abençoe a vida de cada um, Senhor, abundantemente, a cada servo, a cada serva do Senhor, meu Pai, que estão aqui nessa noite. Aqueles que não puderam vir, meu Pai, também vai tocando, vai abençoando na tua casa, vai abençoando, Senhor, no teu lar, meu Pai. Alcança eles, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Abençoe, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, a cada servo do Senhor. É assim que nós oramos, meu Pai, agradecendo desde já, meu Pai, por esta oportunidade de estar na tua casa, na tua presença, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Coloca suas mãos assim, em nome de Jesus. Tem algum recado para domingo? Consagração de obreiro, domingo 9 horas, e culto de jovens, né? Culto de jovens no domingo, em nome de Jesus. O amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, e todos que creem numa só fé, diga: e graças a Deus. Está terminando este culto em nome do Senhor Jesus. Deus